Olá, mais uma aula de Sociologia Jurídica. Eu sou a professora da disciplina Jerusa Arruda. O tema da nossa aula hoje diz respeito à questão social. Dentro desse tema, nós vamos abordar questões relacionadas à estratificação, mobilidade social, poder político, direito e movimentos sociais. No século XIX, do século XIX em diante, muitas questões foram ocorrendo nas sociedades de um modo geral, e uma grande crise a nível mundial se instalou, na verdade. Então, o capitalismo que surgiu como uma forma de resolver as diversas demandas ou questões sociais de combate às dificuldades que as pessoas vinham enfrentando, ao contrário do que se esperava, ao contrário do que se colocava, entrou no processo de crise. Então, uma gama de questões foram surgindo, né, principalmente a partir da classe do proletária, né, que começou a viver num sistema de crescente pobreza. Então, do século XIX em diante, essa questão dos anseios da classe trabalhadora, de um modo geral, repercutiram de tal maneira que isso vai gerar uma série de modificações e diretrizes de políticas, né, e de movimentos a partir do direito extremamente importante. Então, as pessoas começaram a se repensar dentro desse processo social. Então, a questão social, ela é uma situação inerente aos conflitos, né, que principalmente a partir do século XIX, foram surgindo ao longo da história dos movimentos sociais e das demandas sociais existentes no mundo inteiro. Uma primeira questão, quando a gente se depara com essas considerações, é entender a relação entre sociedade e direito. Então, a primeira grande questão é observarmos que o direito é um fenômeno social. O direito, ele é um fenômeno social. E como fenômeno social, significa dizer que o direito, ele é uma criação do homem. Então, o homem não pode ser compreendido, a ideia central é de que o homem não pode ser entendido senão dentro desse contexto social. Então, o homem, ele vai desenvolvendo ao longo do tempo da sua história, em diversas épocas, né, considerando-se o contexto de cada momento histórico, né, uma série de relações que vão sendo construídas ao longo desse tempo, tornando cada dia mais a sociedade mais e mais complexa. Como a sociedade ela vai se tornando cada vez mais complexa, cabe ao direito, coube ao direito a tarefa primeira, em razão dessa variabilidade, né, de situações. Então, o direito começou a criar regras, né, normas de conduta no sentido de reduzir, muitas vezes, a ação do homem contra si próprio, contra outras pessoas, e também tentar controlar, né, ou então frear as ações do próprio Estado. Então, a relação entre sociedade e direito, a relação entre sociedade e direito, se dá justamente pelo processo da natureza do agrupamento, da natureza do agrupamento social, depender da natureza do direito que reflete essa realidade. Então, do tipo de sociedade, a cada tipo de sociedade,
depende a especificidade de sua ordem jurídica, que está destinada à satisfação das diversas necessidades, buscando dirimir conflitos de interesse e atingir as metas da pacificação social. Então, onde a regra é, onde houver sociedade, haverá direito. Então, se nós pensarmos dessa maneira, irmos por essa linha de raciocínio, o homem, ele cria a sociedade, ele cria a ideia de Estado, ele cria um conjunto de normas para ajudar, né, a esse ser gregário, a esse ser social, o homem, a ajudá-lo a compor, né, em vários momentos de sua vida, o modus como ele deve, teoricamente, se comportar em detrimento de algo maior, né, de uma meta específica que é justamente garantir a paz social, ou seja, a real possibilidade, né, dos homens conviverem pacificamente em sociedade. Então, se coloca que onde houver sociedade, haverá o direito. Então, a questão social, né, a questão social propriamente dita, mais especificamente a questão social no Brasil, surgiu no século XIX. Então, a partir do século XIX, como nós dissemos aqui na introdução, houveram várias e várias manifestações, né, em detrimento da crescente miséria e pobreza que veio justamente a partir do modo de exploração das ditas chamadas sociedades capitalistas. E as sociedades capitalistas, isso se deve principalmente ao processo de industrialização que, ao longo da história capitalista, foi criando uma relação direta, né, que culmina com a formação social de processos de concorrência, de monopólios, e nessa etapa concorrencial não havia, se procurava haver muita filantropia, pouco Estado e não existiam as políticas sociais. Então, nesse momento inicial, lá no século XIX, houve uma grande necessidade, né, de assistencialismo, porque o Estado ele não desenvolvia, né, qualquer tipo de política social, de política pública, no sentido de dar um suporte às pessoas e principalmente aos trabalhadores. A segunda fase da questão social no Brasil, a primeira no processo concorrencial, o segundo momento é chamado de fase monopolista, né? O Estado se amplia, o Estado cresce, aí sim são criadas as políticas sociais, né? E há uma redução da visão filantrópica, né, no Estado. Então, nesse segundo momento, há uma certa monopolização por parte do Estado no sentido da criação das políticas sociais. E o terceiro estágio, né, do capitalismo, chamado de capitalismo tardio, sobre a égide neoliberal, né? Então, há uma ideia de uma redução do tamanho do Estado e, consequentemente, dá uma redução das políticas sociais e a refilantropização da assistência, constituindo-se no que se chamava de filantropia empresarial. Então, vamos entender uma questão aqui. Primeiro, a questão social no Brasil, ela surge, né, em detrimento a partir do século XIX, em detrimento de um aumento substancial e crescimento substancial da condição de miséria e pobreza das pessoas nas diversas sociedades capitalistas, tendo como referência justamente o processo de industrialização. Então, o que foi acontecendo ao longo da história do capitalismo? Como as relações entre as pessoas foi se estabelecendo. Então, houveram 3 grandes momentos relacionados ao Estado e ao modelo capitalista.
No primeiro momento, concorrencial, né? Ou seja, aqui não havia qualquer tipo de política pública, o Estado não intervia, né? E havia um projeto, ações filantrópicas por grupos dentro daquela sociedade, no sentido de tentar minimizar a condição de miséria e de pobreza social. Um segundo momento do Estado capitalista é o chamado a fase monopolista, que nós falamos aqui, e aí sim o Estado ele passa a interferir nesses movimentos sociais, nessas demandas sociais, criando políticas públicas sociais e reduzindo o aspecto filantrópico do mercado. No terceiro momento do estágio da sociedade capitalista, é chamado de capitalismo tardio, ela se dá sobre a égide do modelo neoliberal, o novo capitalismo, a nova roupagem. Aqui a proposta é redução do Estado, né, e, consequentemente, das políticas sociais, e um resgate do aspecto da filantropia, e agora sim com um caráter basicamente assistencial, né? E essa filantropia ela é aplicada não só pelo Estado, mas pelo empresário, né? Então, o Estado capitalista, a questão social no Brasil perpassa pelo fato de que o Brasil é uma sociedade capitalista e passou por 3 grandes estágios: o estágio concorrencial, o estágio monopolista e o estágio tardio. Dentro desse processo, dessas demandas sociais, né, ocorridas aqui no Brasil, nós trouxemos uma questão que se chama a exclusão social. Então, o sociólogo francês Robert Castel, em 1990, definiu a exclusão social dessa forma. Então, a exclusão social é o ponto máximo atingível no decurso da marginalização. Então, dentre todas as grandes dificuldades que um trabalhador possa passar, por exemplo, até que ele chega a um determinado momento da sua vida em que ele é excluído, né? Então, o Castel, ele define a exclusão social como sendo o ponto máximo, o ápice, né? Que uma determinada pessoa possa vir a atingir, que o leve à marginalização do processo, né? E essa exclusão o coloca à margem de qualquer tipo de garantias de direitos fundamentais. Então, o Castel ele diz justamente que a exclusão social é o ponto máximo atingível no decurso da marginalização, sendo este a exclusão um processo no qual o indivíduo vai se afastando da sociedade através das rupturas consecutivas com esta mesma sociedade que o exclui. Então, a pobreza, por exemplo, a pobreza pode, por exemplo, levar a uma situação de exclusão social. No entanto, não é obrigatório que esses dois conceitos estejam intimamente ligados. Por exemplo, aqui ele segue: um trabalhador de uma classe social baixa, pode ser pobre e estar ao mesmo tempo integrado na sua classe e comunidade. Deste modo, com fatores relacionados do Estado, como a pobreza, o desemprego ou o emprego precário, as minorias étnicas, por exemplo, ou as minorias culturais, as pessoas com necessidades especiais, os sem-teto, os trabalhadores informais, os idosos, podem originar grupos excluídos socialmente, ou seja, dentro da sociedade existem grupos, né, sociais com um maior grau de vulnerabilidade, que o Estado deveria olhar com mais carinho. No entanto, né, a dinâmica capitalista ou neocapitalista ela é tão forte que ela vai jogando essas pessoas numa determinada situação excludente. Então, em um determinado momento, algumas pessoas pertencentes a diversos grupos sociais como esses que nós citamos aqui,
em razão do grau de vulnerabilidade, elas são excluídas, elas são colocadas à margem da sociedade. Então, essa questão social no Brasil, Iane diz o seguinte: conforme a época e o lugar, a questão social mescla aspectos raciais, regionais, culturais, juntamente com aspectos econômicos e políticos. Isto é, o tecido da questão social que mescla desigualdades e antagonismo de significação estrutural. Então, a questão social no Brasil, segundo Iane, ele tem dia, lugar e hora, e vai se instalando ao longo do processo, né, histórico de cada sociedade, e tem relação direta com algumas questões. Por exemplo, a questão da regionalidade. No Brasil, por exemplo, em detrimento das diversas regiões, a região Nordeste é o celeiro, né, na verdade, de questões negativas, a ausência de políticas públicas, um alto índice de pobreza e miserabilidade. Uma outra questão muito forte em nosso país é a questão racial, que muitas vezes exclui as pessoas por conta do racismo, que é algo intrínseco à própria sociedade brasileira, culturalmente falando, desde a época colonial. Uma outra questão que leva a que acirra, né, a questão social no Brasil são a valoração cultural, religiosa, né, que geram a discriminação das pessoas nesse contexto social. Então, todas essas questões, esses aspectos racial, regional, cultural, associados a indicadores econômicos e políticos, um tecido, né, como ele coloca aqui, um tecido relacionado exclusivamente com a questão social, gerando o quê? Desigualdades entre as pessoas, né, e antagonismos, né, são momentos antagônicos nos aspectos políticos e econômicos, gerando uma estrutura extremamente nociva a boa parte das pessoas dentro de uma sociedade. Então, essa questão social, ela gera uma questão dentro da organização social chamada de estratificação. Então, o que é a estratificação social? A estratificação social, ela corresponde à divisão da sociedade em grupos, em camadas ou classes sociais, de modo hierarquizado. Vão sendo geradas estratificamente categorias e subcategorias. Então, na busca de critérios específicos, objetivos, para se analisar a estratificação social, trouxemos a fala de Max Weber. E ele propôs um entendimento para distinguir a estratificação social em 3 grandes dimensões. A dimensão social, chamada a estratificação por ordem social, a dimensão por ordem econômica e a dimensão por ordem política. O Weber coloca que a estratificação social, ou chamada por ordem social, diz respeito ao chamado estamentos ou status. É o que se coloca, esses estamentos, eles ocorrem por vínculo de parentesco, por hereditariedade, pelo prestígio social que uma determinada pessoa possa ter num grupo social, o poder político e econômico que aquela pessoa tenha e pela tradição cultural. Então, a questão social é um elemento que vai dizer diretamente a criação de alguns grupos, camadas ou classe social. A segunda categoria da estratificação social de Max Weber é a chamada ordem econômica. Aqui há uma referência direta às classes sociais, ou seja, aqueles que detêm maior posse, maior bens, maior rendimento, maior poder econômico,
estariam nas classes sociais mais altas dentro do processo de estratificação. E, por fim, a estratificação social se dá na ordem política, né? Aqui refere-se à influência política que vai diretamente dizer acerca da participação e da influência junto ao exercício do poder. Então, a questão social, as matizes, né, as matrizes da questão social, a questão social foi construída em torno das transformações econômicas ocorridas, políticas e sociais na Europa a partir do século XIX. Então, entretanto, essas transformações societárias que vêm ocorrendo nas economias capitalistas se dão desde 1970, né, no século XX, e tem alterado o tratamento teórico de toda essa relação ao longo da história da humanidade e no ponto de vista das questões sociais. Então, tudo isso vai sofrendo modificação ao longo do tempo e exige uma nova postura política, né, no sentido de dar soluções a essas demandas de natureza social que são extremamente nocivas a diversos grupos e a diversas pessoas nas sociedades de um modo geral. Então, questões sociais são questões que afetam direta ou indiretamente muitos ou todos os membros de uma sociedade e são considerados problemas relacionados com valores morais. Por exemplo, é inconcebível que um ser vivo passe fome, mas, infelizmente, da forma como estruturalmente as sociedades capitalistas vêm se organizando ao longo do tempo, há uma disparidade entre os grupos sociais muito grandes. E existem grupos, né, ou pessoas, né, na sociedade, de um modo geral, que passam fome, por exemplo. E não existe nenhuma política de resgate à dignidade desta pessoa. Então, as questões sociais incluem, por exemplo, a pobreza, a violência, a poluição, que é uma questão ambiental, a questão das injustiças, a supressão de direitos humanos, né? A discriminação e a criminalização, bem como questões relacionadas ao direito ao corpo, como o aborto, a discriminação de casamento de pessoas do mesmo sexo, a disparidade com relação ao uso exacerbado e com relação ao descontrole no uso de armas, e a questão social relacionada com relação à religião. Então, essas questões aqui, essas questões são algo que necessariamente precisa uma atenção especial, né, no sentido de criar-se políticas de transformação que leve a garantir a igualdade entre as pessoas, não apenas do ponto de vista da formalidade da igualdade, mas do ponto de vista da efetivação de direitos, e isso só é possível fazer com relação à existência de políticas públicas, né? E no caso do Brasil, no município, políticas do Estado, políticas nacionais de modo geral. Então, a questão social, ela vem historicamente desde a colonização, né? Então, se nós pegarmos esses indicadores, nós temos aqui no Brasil o processo de colonização, né? Quando Portugal colocou o Brasil como uma de suas colônias, né? Então, quando os portugueses chegam aqui dentro desse processo de colonização, a primeira coisa que tenta fazer é domar os índios, né? Depois trazendo aqui os negros da África na condição de escravos, entre outras tantas questões que vão aparecendo aqui, ó, no processo inicial de colonização do Estado brasileiro. Mais à frente, uma outra grande evento que vai dizer acerca das questões sociais, e aí que vai aumentando exponencialmente a questão da pobreza e da miséria ao longo em todo o globo terrestre, é a Revolução Industrial, né? Isso vai acirrando as desigualdades sociais entre as classes, porque existe uma superexploração da força do trabalho, a questão da mais-valia. O capitalismo vai gerando entre as pessoas
uma dependência mundial ao capital, né? Essa é uma grande relação de exploração, né, que nós temos aqui. Então, desde a colonização, passando pela Revolução Industrial, criando-se as grandes desigualdades, uma superexploração da força de trabalho, tudo isso em uma dependência mundial sem precedentes para a história das pessoas de modo geral. Seguindo nessa questão relacionada às questões sociais, às desigualdades, nós temos aqui a questão das políticas, né, que é relacionada às políticas mais classes dominantes igual a interesses pessoais. Então, as políticas públicas, elas não atendem às demandas reais da sociedade marginalizada, elas atendem aos interesses das classes dominantes na defesa de interesses pessoais, ou seja, a utilização da máquina estatal, né, para benefício particular e não para a coletividade. É um outro elemento importante dentro dessas discussões de questão social. E isso vai gerando uma concentração de riqueza na mão de uma pequena minoria, né? Se nós vamos ver isso dentro do processo de estratificação social, não há essa conta não bate, a equação é extremamente desordenada. Então, a concentração de riqueza está para um grupo minoritário dentro da sociedade, e não é diferente na sociedade brasileira. Aqui também nós temos, dentro desse processo de questões sociais, que há uma ausência de serviços básicos por parte do Estado, e aqui eu destaco a questão da ausência ou a ineficiência de políticas de saúde e de educação, né? E isso vai em desencontro à chamada cultura de paz. A educação e a saúde são direitos indissociáveis à dignidade humana. Infelizmente, em se tratando no nosso caso, por exemplo, o Brasil, estão muito longe de propiciar, né, o acesso e muito menos uma qualidade de vida às pessoas. Então, nesse processo, tudo isso se torna e é conhecido de modo globalizado. Um exemplo que nós temos aqui é o que vem ocorrendo há cerca de um ano, que é no processo da Covid-19, em que a gente vê o acirramento, né, das grandes desigualdades que as sociedades têm em todo o mundo. Então, o processo de globalização é um elemento que agride muito as questões sociais dos diversos grupos, de um modo geral. Aí, quando a gente chega na questão da globalização, não há como falarmos que vivemos um momento exponencial, eu vou usar mais uma vez essa palavra, relacionado à questão tecnológica, ao mercado da tecnologia, né? Essa é uma questão também que é muito presente e está relacionamento de modo relacional ligado à dependência mundial que cada um de nós, né, e a sociedade de modo geral tem já há algum tempo com a questão do aumento tecnológico e o mercado da tecnologia, principalmente da tecnologia da informação. Então, seguindo nessa lógica, nós temos aqui o que isso tudo vai gerar uma exclusão social, porque todos esses elementos, desde a colonização, passando pela Revolução Industrial, desenvolvimento de desigualdades, superexploração de força de trabalho, o capitalismo mundial e a dependência de todos nesse processo. A questão das políticas voltadas aos interesses das classes dominantes, né? Nós temos isso também. Relacionado com a concentração de riqueza na mão de uma minoria, passando pela ausência ou ineficiência de serviços básicos, globalização, aumento da tecnológica no mercado, tudo isso para chegarmos a uma conclusão óbvia de exclusão social. E isso, além dessa exclusão social, as pessoas, elas, na relação capital-trabalho, elas vão desenfreadamente tornando-se consumidoras
sem nenhum tipo de exercício cidadão. Então, as pessoas estão viciadas, estão transtornadas ao ponto de se tornarem consumidoras desenfreadas. Então, esses são vários dos elementos relacionados à questão social desde a época da colonização até a exclusão social. Vamos agora a colocarmos a questão a título de estratificação. Aqui nós temos a pirâmide, nós falamos que é uma concentração de riqueza, né, aqui no topo da pirâmide, ou seja, toda a produção que você tem em um determinado país, né, ela é de baixo para cima. Então, aqui em cima, né, nessa estratificação, nós temos uma minoria de grupo de pessoas nesse grupo social que detém o maior percentual da riqueza no país. Então, ao lado aqui nós temos a estratificação econômica, que é baseada na posse dos bens materiais, fazendo com que hajam pessoas ricas, muito ricas, pessoas pobres e pessoas em situação intermediária. Existe a estratificação política, né, a questão da estratificação política, que é baseada na situação de mando da sociedade, ou seja, os grupos que têm e grupos que não têm poder, né, e aí esse poder político está capitaneado por um fluxo econômico muito forte, e a estratificação profissional, que é baseada nos diferentes graus de importância, né, atribuídos a cada profissional na sociedade. Então, falamos aqui, por exemplo, da cultura e da questão do mercado da tecnologia da informação. Então, grupos de profissionais nessa área estão sendo altamente valorizados. Nós vamos, a partir daqui, apresentar para vocês essas formas de estratificação. Falamos em castas, estamentos e classes sociais. Vamos lá. Os tipos de estratificação ao longo da história. Mais uma vez, trouxemos um Max Weber. Então, nós temos as castas, que são sociedades onde os indivíduos estão situados hierarquicamente de acordo com a herança, né, social dos pais e familiar. Exemplo, aconteceu na Roma Antiga e na Grécia Antiga, e não há uma mobilidade social, né? Ou seja, quem nasce em uma determinada casta vai passar uma vida inteira na mesma casta, sem possibilidades de ascensão. Então, são alguns exemplos de castas, como ocorre, por exemplo, na Índia também. Aqui nós temos uma estratificação com base em estamentos, ou seja, a sociedade onde os indivíduos estão situados hierarquicamente mais pelo prestígio do que pelo poder econômico, também passando de pai para filho e atribuído pela prática de fazer parte do grupo social aristocrático. Exemplo, duques e barões, a média mobilidade social, exemplo, o Brasil colonial. O que é média mobilidade social? É um processo intermediário, né? Ou seja, as pessoas, por alguma influência, né, ou por conhecer de pessoas influentes, e a tradição entre pais e filhos, propicia, né, uma mobilidade social intermediária. Então, além das castas, dos estamentos, nós temos as classes sociais, que aqui as classes sociais passam a existir do ponto de vista legal, significa que todos têm direito, mas a desigualdade é real, né? Então, essa questão da igualdade entre todos perante a lei refere-se apenas a uma igualdade formal e não uma igualdade efetiva na prática. Então, na pirâmide social, que nós vimos anteriormente, o mérito é que norteia a hierarquia. Problema: oportunidades e escolhas, maior possibilidade de mobilidade social. Exemplo, sociedade atual industrializada. Então, a questão da meritocracia aqui não se aplicaria. Então, os tipos de estratificação ao longo da história, que foram ocorrendo ao longo da história, foram a estratificação por castas, a estratificação por estamentos e a estratificação por classes sociais. Aqui, nós abrimos um destaque para a questão das classes sociais,
né, das classes sociais. Então, que é o seguinte, para analisarmos a sociedade, é possível descrevê-las através da análise da divisão social, baseada no conceito de classes. Isso aqui nós trouxemos o Karl Marx, né? Que esse conceito de classe social foi desenvolvido por Karl Marx. Esse conceito parte das premissas próprias, né? Então, Karl Marx que essas premissas próximas elas são diferentes de um modelo descritivo de estratificação, e vamos nos dizer o seguinte, ó, dentro da sociedade existem, em função de uma questão econômica, de uma questão social, né, uma classes sociais distintas, né? Então, essa estratificação social ela se dá em classes sociais e a classe social hegemonicamente colocada por Marx é a questão entre a relação entre capital e trabalho. De um lado você tem o grupo dos trabalhadores e do outro você tem o grupo dos empregadores. Então vamos lá, qual o conceito, né, ou a definição de classe social segundo Marx? Segundo Marx, as classes sociais surgem quando as relações de produção implicam uma divisão diferenciada do trabalho. Divisão essa que permite a acumulação de excedentes de produção que podem ser apropriados por uma minoria, a qual se coloca assim face à massa dos produtores numa relação de exploração. Na obra de Guedes, ele fala, referenciando com Marx, ele coloca isso. Então, assim, classes sociais são os grandes grupos, né, de homens que se diferenciam pelo seu lugar dentro do sistema. Então, as classes são grupos de homens em que uns podem apropriar-se do trabalho dos outros, uns podem se apropriar do trabalho dos outros graças à diferença do lugar que ocupam no sistema de economia social, na frase do Leme. O que é que isso significa? Muito embora numericamente a classe trabalhadora seja muito maior e ela que detenha o poder da produção, é ela o braço da produção, do ponto de vista da estratificação social, ela não detém o mesmo poder econômico. Então, uma minoria, né, que explora a classe produtora vai gerar, então, essa desigualdade social. Então, as classes sociais, por definição, elas surgem, né, nas relações de produção, como eu falei aqui, na relação entre capital e trabalho. E é uma relação extremamente desigual. As classes sociais, né, dentro de uma estrutura social. Então, segundo Marx, as desigualdades sociais observadas no seu tempo eram provocadas pelas relações de produção do sistema capitalista que dividem os homens em proprietários e não proprietários dos meios de produção. Então, essa é a ideia inicial com relação às classes sociais apresentadas, essa ideia, essa concepção, a partir do pensamento de Marx. Aqui nós temos a pirâmide, né, trazendo mais uma vez a pirâmide, agora para ver a estratificação social no Brasil, sociedade humana no Brasil, isso é dado da primeira década já do século XXI. Né? Aqui nós temos no topo, né, os bilionários, aqui as pessoas ricas, e a pessoa na condição média rica, a média e a média baixa, e a pobre e aquelas pessoas abaixo da pobreza. Essa chamada sociedade ideal significa que as pessoas deveriam estar do item do ponto 4 para cima. Essa linha aqui dos 5, 6 e 7 não é considerada uma sociedade ideal. Então, as pessoas elas não deveriam transitar nessas últimas faixas. A sociedade ideal é que a gente tivesse, pelo menos, as pessoas qualificadas, colocadas entre as classes
dentro do modelo de estratificação entre 2 e o 4. Entre 2 e o 4. Mas não é isso que acontece no Brasil. Existe uma grande desigualdade social. A maioria das pessoas, elas estão daqui para cá, né? E aqui embaixo, né, abaixo da linha da pobreza, existe um grande número de pessoas que passam, inclusive, fome. Essa é uma realidade da desigualdade e da estratificação social no Brasil. Então, acima do nível 4, seria chamada sociedade ideal, e daqui da classe 5 para baixo, seria a zona de risco. Né? Infelizmente, cada vez mais as pessoas têm alcançado essa linha da pobreza e abaixo da pobreza no Brasil. Desigualdade social. Né? Desigualdade social. A desigualdade social, antes da gente falar um pouquinho sobre esse quadro, né, eu vou colocar alguns elementos aqui relacionados à questão da desigualdade. Então, é o seguinte, as classes sociais, a ideia de classe social, que nós vimos inicialmente com o Karl Marx, né, se dá justamente porque existem antagonismos, né? Existem antagonismos, na verdade. Então, a desigualdade social, quando a gente fala em classes, existem duas possibilidades. Primeiro, a relação com os meios de produção. Então, existem grupos de pessoas que que se relacionam diretamente com os meios de produção. E as classes sociais é a posição que o indivíduo, né, ocupa dentro desse processo produtivo. Então, existem 3 escalas ou tipos de estratificação. Aqui é a escala econômica, a escala política e a escala profissional. Aqui refere-se aos recursos, aos bens e riquezas que uma pessoa amealha ao longo de toda a sua vida. Aqui estão ao segundo espaço de estratificação, que é a política, né? É quando a pessoa detém poder de decisão, impõe esse poder de decisão sobre outros grupos sociais. E a estratificação profissional é o status que uma pessoa adquire através dos contatos e cargos assumidos. Então, esses três tipos de estratificação, eles não existem separadamente. Até pode existir, mas necessariamente o que pode ocorrer? Uma pessoa que tenha poder econômico e, ao mesmo tempo, poder político e possua um status profissional. Não é? Então, não é uma equação fechada. Então, as classes sociais, né, elas se dão dentro de um processo de estrutura da sociedade. Então, os estratos, as camadas, as divisões, geram um processo de hierarquia. Então, essa estratificação social, ela gera um elemento chamado de injustiça dentro da sociedade. Por quê? Isso acirra as diferenças, gerando vantagens para uns em detrimento de outros, gerando oportunidades para uns em detrimento de outros, e dando acesso a recursos a umas pessoas em detrimento de outras. Então, essas diferenças, né, elas têm gerado um grande nível de desigualdades. As hierarquias, que são escalas de valor, né, das pessoas dentro desses grupos sociais, e há na verdade, essa desigualdade social, ela gera uma distribuição inadequada ou desequilibrada entre renda, prestígio e poder. Esses medidores de desigualdade é chamado de coeficiente de Gini, que no Brasil se dá por esse indicador, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, a medida da desigualdade social, de acordo com o coeficiente de Gini, gera o que se chama de Índice de Desenvolvimento Humano. A estrutura social, né? Dentro desse processo, a questão da estrutura social, é importante dizer que a estrutura social corresponde ao conjunto das relações sociais que engloba todos os processos de interação entre indivíduos
grupos, classes sociais e também ao conjunto de normas, valores, padrões que influenciam o comportamento das pessoas na sociedade. Então, a interação das pessoas, né, os indivíduos, esses indivíduos e sua participação, sua atuação, sua colaboração nas diversas classes sociais que ele transita e os grupos aos quais ele pertence, grupo político, grupo econômico, por exemplo. O conjunto, né, o conjunto de ordenamento se dá em 3 linhas de frente: as normas de conduta social, os valores morais e éticos e os padrões de comportamento na sociedade, a cultura, por exemplo. Então, a interação se dá individualmente, em classes sociais e em grupos, e o conjunto, né, o conjunto de ordenamento se dá pelas normas, pelos valores e pelos padrões de comportamento. Mobilidade social, né? Mobilidade social. Então, o que é mobilidade social? Vamos colocar o seguinte: ganhar na loteria, ser promovido no trabalho ou perder o emprego de modo repentino, todos esses cenários que eu estou colocando para vocês, ou seja, ganhar na loteria, ser promovido no trabalho ou mesmo perder o emprego, todos esses cenários podem ser exemplos da chamada mobilidade social, né? Então, a mobilidade social, ela pode ser definida como sendo um movimento de indivíduos, famílias ou grupos no sistema social hierárquico, geralmente definido pela estratificação social que nós vimos aqui. E existem 2 tipos de mobilidade social: a mobilidade vertical e a mobilidade horizontal. Então, conceitualmente, nós temos aqui o seguinte: que mobilidade social entende-se por mobilidade social o deslocamento ou movimento dos indivíduos dentro das estruturas das classes, camadas ou estratos sociais. Então, esse movimento ou deslocamento, chamado de mobilidade, ele pode ser ascendente, né? Ascendente ou crescente, que significa para cima, ou descendente ou decrescente, que significa para baixo. Então, a mobilidade crescente ou ascendente, né, que nós temos aqui, versus a mobilidade descendente. Vamos lá. O que vem a ser a mobilidade ascendente ou crescente? Significa quando um indivíduo ou o grupo cresce na hierarquia e ascende uma classe superior à que estava antes. Como, por exemplo, uma pessoa passa em um concurso público e ascende na pirâmide social, tendo uma condição financeira melhor do que aquela que estava antes. Então, alguém que esteja aqui, né, na classe média baixa, ela faz um concurso e, como ela passa a ter uma condição econômica, uma estratificação econômica melhor, então ela pode ascender para a classe média alta. Isso seria um exemplo de mobilidade ascendente ou crescente, ou vertical. A mobilidade decrescente, né, ou descendente, significa o seguinte: quando o indivíduo ou um grupo decresce, na hierarquia e passa a integrar uma classe social inferior à que estava antes. Por exemplo, uma família de 3 pessoas, na qual ambos os pais possuem trabalho. Caso um dos pais perca o emprego e a família passe a viver com o salário de somente um deles, isso pode fazer com que eles decresçam na pirâmide social. Então, vamos supor que uma pessoa que estava aqui, na classe média alta, entre no processo de falência e tenha que vender grande parte do seu patrimônio. E, além disso,
eles têm uma substancial perda patrimonial. Eles podem sair dessa classe alta para a classe média, ou, estando na classe média, para a classe baixa. Isso é importante que a gente entenda esse processo de mobilidade. Então, vamos lá. Antes da gente dar uma sequência, antes da gente falar sobre o que é poder, ainda dentro do processo de mobilidade social, vamos falar um pouco da mobilidade social durante a história, né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Para a gente entender esse processo, quando a gente vê, por exemplo, o sistema de castas. Então, a mobilidade social durante a história, sistema de castas. Numa sociedade que funciona como um sistema de castas, a mobilidade social é praticamente inexistente, porque existe uma estrutura bastante rígida. O hinduísmo, por exemplo, é uma religião em que é aplicado esse sistema. Um dos exemplos que temos é a Índia. Um país na Ásia, em que 80,5% da população se considera hindu. Esse processo surgiu entre 1500 a.C. e 600 a.C., ou seja, a casta a qual os indivíduos pertencem é definida no nascimento e passada de forma hereditária para as pessoas que exercem o mesmo trabalho que seus antepassados. Ou seja, tradicionalmente, a estrutura de castas, tradicionalmente, a estrutura do sistema de castas hindu, por exemplo, é uma analogia ao corpo do Brahma, que era o deus da criação. Então, no topo, dentro do sistema de castas, estariam todos os brahmanes, que são os mestres e religiosos, que representam a cabeça do deus. Abaixo estariam os kshatriyas, que eram os governantes e guerreiros, que seriam os braços desse deus. E depois os vaixas, que era o grupo composto pelos comerciantes e que seriam as pernas dos deuses. Ou seja, a sociedade hindu ela é formada através dos sistemas de castas, né? E as pessoas que não fazem parte dos sistemas de nenhuma dessas castas são chamadas de pátrias, né? Essa a ideia, né, dentro desse contexto do sistema de castas. Em 1950, a Constituição indiana, por exemplo, em 1950, a Constituição indiana foi reformada e a discriminação baseada nas castas foi proibida. Também foi criado um sistema de cotas para que as castas mais baixas tivessem acesso a empregos públicos, a instituições de educação. Então, apesar destas reformas, como a maioria da população se considera hindu, o sistema continua muito presente na sociedade indiana até os dias atuais. Isso se deve muito pela questão da cultura indiana. Uma outra situação, historicamente falando, se dá no feudalismo, né, onde durante a Idade Média na Europa a igreja ocupava o topo da estrutura, né, da estrutura social, e tinha muita influência sobre os reis e proprietários de terras. Depois da igreja existia a nobreza, que era um grupo de pessoas que controlavam os reinos. São alguns exemplos, né, desse processo de estruturamento, de estratificação social. Na sociedade contemporânea, uma questão que nós destacamos, vamos mais à frente aqui, com a primeira revolução industrial e o surgimento da sociedade capitalista, a sociedade passou a ser dividida principalmente pela condição socioeconômica, né, dos indivíduos, ou seja, pela capacidade de acumulação de capital. Então, no sistema atual, se a gente vai pensar do ponto de vista das relações de poder,
temos a ideia de que, como basicamente a ideia inicial era essa, no sistema atual, temos a ideia de que, com trabalho árduo, muito esforço, poderia haver uma ascensão social, né? Mas a realidade é basicamente outra, né? Os que são mais favorecidos economicamente possuem acesso a serviços, né? As melhores possibilidades, seja de ordem econômica, seja de ordem política. Então, basicamente é isso que se dá quando falamos em questões de mobilidade social. Seguindo a linha de raciocínio, dentro desse processo, quando falamos na questão social, a questão da estratificação social, a questão da mobilidade social, da desigualdade social, não há como tratar essa questão sem falar sobre isso aqui, ó, poder. O que é poder? Né? Existem, no sentido sociológico, poder é a capacidade de determinar o comportamento dos outros. A sociologia interessa o poder do homem sobre o outro homem, que, portanto, deve ser considerado não só sujeito, mas também objeto do poder. Então, a sociologia ela vai discutir, né, a capacidade que o homem tem de determinar o comportamento do outro, a influência que o homem tem sobre o outro, o poder do homem sobre o outro homem. Então, dentro desse contexto, nesse processo de relação social, o poder político, por exemplo, é aquele que estabelece as leis e as normas de conduta de um grupo ou de um agrupamento humano, ele vai gerar uma normativa, uma ordem de comando que obriga os indivíduos a cumpri-la. Né? Então, o poder político, né? A relação social, a importância da questão social na realização das normas. Então, dentro desse processo, a sociologia vai justamente analisar como essas ações de um homem podem interferir na ação e na forma de agir de um outro homem. Então, o poder é literalmente o direito de deliberar, agir e mandar, e também, dependendo do contexto, é a faculdade de exercer a autoridade, a soberania ou o império de dada circunstância ou posse de domínio, da influência ou da força. Então, o poder é o direito, né, é a faculdade de impor. Né, e essa imposição ela pode se dar, inclusive, como ocorre em muitos casos, pelo uso da força. Então, como é que a sociologia define poder? A sociologia define poder, geralmente, como a habilidade de impor a sua vontade sobre os outros, mesmo se estes resistem de alguma forma. Existe, dentro do contexto sociológico, diversos tipos de poder. O poder social, de Estado, o poder econômico, ou seja, empresarial, o poder militar, chamado de poder político, dentre outros. Então, foram importantes para o desenvolvimento da atual concepção do poder a contribuição de pensadores como Michel Foucault, Max Weber e Pierre Bourdieu. As formas de representação de poder. Existem 3 formas de representação de poder: econômico, ideológico e político. A forma de representação de poder econômico são referentes aos bens materiais como decisivos para a tomada de decisão. Né? Então, o acúmulo de capital, de bens materiais, né? a sua colocação dentro da pirâmide, na estratificação social, vai apontar, né, o quanto você tem de poder do ponto de vista econômico. O outro aspecto ou forma de representação do poder é justamente o ideológico. Isso corresponde à manipulação de visões, acontecimentos, ideias, como influenciador de indivíduos. As ideologias, nós já falamos aqui em outro momento, elas são positivas ou negativas. Todo homem tem uma ideologia, né? Um modo de ver, um modo de pensar, um modo de conceber.
No entanto, a forma de representação do poder ideológico corresponde, muitas vezes, à forma como em que há uma manipulação das intenções humanas. Então, isso é extremamente preocupante. E existe a forma de representação de poder político, que se dá aqui pelo exercício da legislação, né, os poderes constituídos, como a Câmara de Vereadores, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, né, que tem o poder constitucional para a elaboração das leis, né, então isso influencia as pessoas, conduz as pessoas no seu exercício individual e a contribuição que essas pessoas podem levar, negativa ou positivamente, aos grupos aos quais pertencem. O poder político também é o poder policial, né? É o poder de polícia, é o poder que o Estado tem de se impor, de impor a vontade coletiva em detrimento da vontade individual, e o poder jurídico, né? E o poder jurídico. Então, o poder de dirimir os conflitos, né? Uma grande roupagem mais atual, quando nós falamos, por exemplo, do Código de Processo Civil, a chegada ao sistema jurídico brasileiro do sistema multiportas, ou seja, as pessoas, através de institutos como mediação e conciliação, elas contribuem com o Estado para que elas próprias tenham a condição de solução de conflitos, em busca de uma solução pacífica das demandas e dos conflitos existentes. A sociologia, né, aí dentro desse contexto, nós temos a questão da sociologia política. A sociologia política, né, para Max Weber, corresponde à finalidade ideal da ação política. Então, a sociologia política ela corresponde à probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Então, o poder gera dominação, e a dominação corresponderia à probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo a um certo mandato. Então, poder é a possibilidade de impor a própria vontade. Isso gera dominação de um grupo. Então, nós temos aqui 3 tipos de exercício de dominação: a dominação carismática, a dominação tradicional e a dominação legal. A dominação carismática seria a obediência relacionada às suas qualidades virtuosas, ao carisma de quem tem o poder. Exemplo, positivo e negativo, Mahatma Gandhi na Índia, com a sua revolução pacificadora, e o Napoleão Bonaparte, né, com a imposição de déspota, né, ao longo do tempo. Ambos possuíam figuras historicamente carismáticas, mas que correspondiam ao exercício de um poder carismático que pode ser positivo, mas também pode ser extremamente negativo. A dominação tradicional aqui prevalece através da tradição, ou seja, o senhor ordena e o súdito obedece. Um exemplo clássico é o da monarquia, que se dá o exercício da monarquia pela questão de um direito divino ao trono. E, por fim, a dominação legal, que se legitima através de um estatuto, como a Constituição, a questão das leis, e que confere, né, poder ao dominador. No caso, o exemplo que se coloca no quadro são as eleições presidenciais. No entanto, se a gente pensar bem do ponto de vista teórico, aí vamos para a nossa Constituição de 1988, todo poder emana do povo. Então, nesse caso, o detentor do poder seria o povo. Só que ele exerce diretamente ou indiretamente nos termos da própria Constituição. Então, formalmente falando, o detentor do poder é o povo. Só que, na prática, os representantes, os mandatários, eles não exercem como deveria, ou seja, o exercício ético do poder, de representatividade, não vem correspondendo aos ideais de autonomia daquele que legitimamente seria o detentor do poder, ou seja, o povo. Então, as sociologias, né, dentro desse processo, cada ciência tem diversos ramos de atuação
de divisão interna, de percepção, de sua constituição, como a ciência da sociedade e consciência da sociedade, que é a sociologia. Então, a sociologia é a ciência da sociedade, isso não é diferente. Então, a sociologia, chamada de objetivista ou estruturalista, se preocupa com o modo pelo qual a estrutura social influencia, limita, determina, estimula ou impede o comportamento dos indivíduos. E o maior representante da sociologia estruturalista é o Emile Durkheim. Há as diversas sociologias. Como visto, a vida social é condicionada por várias variantes. Por isso, as várias especializações da sociologia, dentre elas, aqui neste capítulo específico, nessa ordem específica que falamos, e aí a gente destaca a sociologia política. Então, é a partir desse chamado approach, podemos levantar questões como o que é política, o que se quer dizer quando se diz que uma pessoa faz política, a política é uma parte fundamental da vida social, você participa ativamente da vida política do seu país, qual a sua visão sobre política, enfim. A sociologia política, não estamos necessariamente falando sobre política partidária, mas são as decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no exercício político da cidadania. A sociologia política, portanto, dentro desse contexto, é o ramo da sociologia, né, é o ramo da sociologia que pretende analisar e explicar os fenômenos políticos cotidianos. Então, a definição de poder em política para Max Weber tem uma relação direta com isso. Weber diz o seguinte: poder é a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo contra a vontade do outro. Então, é a possibilidade que uma pessoa tem de se impor, ou seja, de impor a sua vontade no grupo social, mesmo que, em alguns casos, pessoas daquele grupo social discordem. Exemplo, vamos supor que uma determinada categoria de trabalhadores faça uma assembleia e alguns defendem a greve e outros não. Ora, a assembleia ela é signatária de um poder de decisão. Então, mesmo que um determinado trabalhador ou alguns trabalhadores daquele grupo discordem da decisão da assembleia que definiu pela greve, a greve ocorre. Então, poder justamente é a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social, mesmo que contra a vontade de alguns. Dentro desse processo, nós temos a relação entre direito e política. Então, tanto a política como o direito são instrumentos de que o homem utiliza a fim de melhor organizar a sociedade em que se insere. Ambos se interligam na determinação das diversas características que devem ter a sociedade, também estabelecendo a forma pela qual se organiza. O fazer político relaciona-se, por exemplo, com a determinação de leis que serão utilizadas pela execução do direito. O direito, por sua vez, traça ainda determinações que irão influenciar na maneira pela qual a política se organiza e tem sua efetivação na sociedade. Então, existe uma relação direta entre direito e política. Um não está dissociado do outro. Quando a gente fala sobre questões sociais, um conceito que a gente deve ter em mente é o conceito de movimento social. Então, primeiro, há uma ação coletiva de um grupo, né, organizado, e existem mudanças que vão ocorrendo nesse próprio grupo, né, mudanças sociais por meio do debate político, conforme valores e ideologias. Então, segundo o cientista político Norberto Bobbio, os movimentos sociais se constituem em tentativas, e essas tentativas pautadas em valores comuns, aqueles que compõem os grupos, de definir formas de ação social para alcançar determinados resultados. Então, Norberto Bobbio, enquanto cientista político, ele diz, olha, o movimento social
é o conjunto, né, é a união de pessoas, né, no sentido de um processo de transição, de transformação da própria sociedade. Então, o movimento social, eles buscam a mudança, né, é um processo de transição ou mesmo revolucionário, seja que pode se dar por meio de luta, né, de um questionamento da realidade, enfim. Os grupos, eles se organizam, eles formam um movimento de mulheres, movimento de negros, movimento LGBT, seriam alguns exemplos mais recentes, né, e mais historicamente reconhecidos, que esses movimentos, eles têm uma pauta de discussão, eles têm bandeira de luta, e eles buscam, né, direitos, a defesa intransigente de direitos de cada um desses movimentos. Os movimentos sociais são, portanto, ações coletivas com o objetivo de manter ou mudar uma situação. Eles podem ser locais, regionais, nacionais, internacionais. Há vários exemplos de movimentos sociais no nosso dia a dia. As greves trabalhistas, os movimentos por melhores condições de vida na cidade, os movimentos étnicos, os movimentos feministas, os movimentos ambientalistas e estudantis, são vários exemplos, né, a serem colocados em destaque esses elementos sociais aqui referidos. No Brasil, né, ao longo, historicamente falando, os principais movimentos sociais no Brasil são o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MSTS, e o Movimento em Defesa dos Índios, dos Negros e das Mulheres, aqui já referidos por nós. Esses são movimentos historicamente consagrados, que têm uma pauta de reivindicações relacionadas ao acesso ao direito à terra, ao acesso ao direito à moradia, à defesa intransigente da igualdade, contra o racismo, contra a violência, enfim. Esses movimentos aqui referidos são os principais movimentos sociais existentes no Brasil. Então, eu trago aqui uma fala sobre movimentos sociais do sociólogo alemão Axel Honecker. Ele declara que, o Axel, ele declara o seguinte, que uma luta só pode ser caracterizada de social na medida em que seus objetivos se deixam generalizar para além dos horizontes das intenções individuais, chegando a um ponto em que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo. Ou seja, uma luta só pode ser caracterizada como social à medida que seus objetivos deixam de generalizar para além dos horizontes das intenções individuais. Ou seja, a prevalência da coletividade, da unidade, né, independentemente da sua vontade pessoal. É o interesse do coletivo que deve ser aqui respeitado e referenciado. Já para Karl Marx, né, por exemplo, a greve é a expressão mais visível da luta de classes entre burguesia e proletariado, né? O trabalhador representa a força do trabalho e o empresário o capital. Caberia ao Estado regular a relação entre trabalho e capital. O Estado também age como força de polícia. Então, historicamente falando, a discussão toda do Karl Marx se dá justamente nesse embate, né? De um lado, do capital, representado aqui pelo empresariado, pelos empregadores, e a força da produção, que é o trabalhador. Deveria, sim, conforme as ideias de Marx, caberia ao Estado regularizar, né, o exercício desses direitos, as relações entre empregados e empregadores. Aqui, por fim, eu trago algumas sugestões de leitura que nortearam nossa fala aqui durante essa aula. O livro de José Pastore, Desigualdade e Mobilidade Social, o livro de Anthony Giddens, Política, Sociologia e Max Weber, e o livro do Maurice Duverger, da Sociologia Política. Então, nós vimos aqui o seguinte, nós falamos sobre, nessa aula de hoje, sobre um tema muito importante dentro da sociologia jurídica que diz respeito à questão social, né? Nós falamos que
existe desde o século XIX, principalmente para cá, né, há uma modificação na sociedade, principalmente porque há um crescimento exponencial, né, na verdade, numericamente falando, em todo o mundo, nos diversos estados, né, mas principalmente a partir da indústria, das revoluções industriais, que há uma ruptura muito grande na condição de vida das pessoas, gerando desemprego, gerando várias desigualdades sociais, a ausência de políticas públicas relacionadas ao acesso a direitos, como direito à educação, direito à saúde. Então, a sociedade, ela vai cada vez mais, a sociedade capitalista, depois a neoliberal, ela vai articulando uma desigualdade muito grande. Então, há uma modificação, né, na estratificação social, da classe mais rica até a classe mais pobre, e muitas vezes uma boa parte da população abaixo da linha da pobreza. Então, essas questões sociais, essa questão que vai gerando dentro desse processo a desigualdade social, podendo levar uma pessoa a ser excluída dentro desse processo social pela mais alta gravidade, da ausência de políticas de resgate do indivíduo na sua cidadania, na sua dignidade, nos seus direitos. E dentro desse processo, historicamente falando, vários movimentos sociais vão se organizando, como os movimentos de mulheres, o movimento negro, o movimento dos trabalhadores sem terra, enfim. É um conjunto de ações, né, de repensar o indivíduo dentro dos grupos, o indivíduo dentro dos movimentos, e atrelando a essa discussão a real participação, a efetividade do Estado no sentido de contribuir para o resgate de direitos historicamente consagrados. Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Aqui estão as sugestões de leitura, né, desigualdade e mobilidade social no Brasil, a política e a sociologia Max Weber e a sociologia política, que além dos diversos autores que nós fomos referenciando aqui ao transcorrer da nossa aula. Até o próximo encontro, nos vemos em próxima oportunidade.